Bom, então hoje eu vou estar falando como que foi feita a resolução da P1 e na questão está pedindo para que seja escolhido um tipo de aeronave das categorias abaixo e comentar como a sua geometria da asa, a empenagem, o formato de fuselagem e o tipo de motorização. Bom, então, para a aeronave de transporte militar, eu peguei a Embraer C390 Millennium e a geometria da sua asa ela é dita como sendo uma asa alta em flecha. E essa finalidade, e esse formato tem como finalidade, por exemplo, em pistas que não estão preparadas, caso o avião seja tenha necessidade de pousar, esse formato vai estar facilitando isso, para que esse pouso seja possível. Esse formato de flash da asa contribui com relação à aerodinâmica da aeronave e fazendo com que diminua o arrasto de compressibilidade. Então vai estar tornando essa aeronave mais manobrável e ela mais estável. No caso da sua empenagem, ela é dita como sendo formato T. E esse formato de cauda faz com que o fluxo de ar passe atrás da asa, acarretando um melhor controle de arfragem. Já no caso da sua fuselagem, ela também pode ser dita como sendo do formato tradicional, que é o formato de charuto, e esse formato ele é ótimo do ponto de vista aerodinâmico. No tipo de motorização dessa aeronave, ela é composta por dois turbofãs. E no caso devido à posição elevada dos motores, isso faz com que esses motores diminuam o consumo de detritos. Bom, então agora para uma aeronave civil, eu peguei o Airbus A330. Então, a geometria da asa dessa aeronave é do tipo flash. Isso faz com que essa aeronave voe com velocidades altas e ela é eficaz comparado com os outros tipos de asa. No caso da sua empenagem, temos o formato em T também, e isso faz com que melhore o controle e a condução dessa aeronave. No caso do seu formato de fuselagem, ele é dito como sendo tradicional, largo. Como o foco da aeronave civil é de deslocar com a maior quantidade de carga possível, então esse formato atende a essa especificidade, tendo em vista que ela comporta mais coisas. O seu tipo de motorização é composto por dois motores turbofan. Para a aeronave agora do tipo planador, eu peguei essa aeronave, a Vaco CG4. Ela, ela é um planador usado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a sua geometria de asa é dita como sendo uma asa com aspectos de grande alongamento, e essa característica tem como objetivo diminuir o arrasto induzido. E assim vai estar atingindo a máxima eficiência aerodinâmica. No caso da sua empenagem, ela pode ser dita como no formato T, e isso faz com que melhore o controle da aeronave. O seu formato de fuselagem tende a suavizar tanto na parte frontal quanto na retaguarda dela. No entanto, essa retaguarda ela tende a suavizar mais, pois assim vai estar favorecendo a aerodinâmica dessa aeronave. E no caso do motor não tem. Bom, então agora temos o avião supersônico. Eu escolhi aqui o Northrop T-38 Talon, não sei se eu pronunciei certo, mas então a geometria da asa é do tipo delta e ele tem esse formato para que quando o avião ele exceda a velocidade do som, essa asa não quebra. E a empenagem ela é dita como com a cauda convencional em formato, e esse formato da cauda deixa o ajuste mais resistente e leve. O formato de fuselagem ele tem de um bico mais fino, né? E isso ajuda na penetrar melhor no fluido, no caso o ar, e isso diminui o arrasto do ar. O motor ele é composto por dois turbofãs. Bom, então, questão 2. O vórtice de asa surge quando em uma situação onde a aeronave está voando,
temos que o ar está vindo em sua direção. Isso faz com que crie uma turbulência na asa, no caso na lateral dela para fora, devido ao fato da ponta da asa ter uma dimensão menor. Então essa pressão gerada pelo fluido vai acabar se concentrando nesse ponto, por causa da turbulência no vento. E na região na região da parte inferior da asa tem uma pressão maior e por isso o avião tende a voar. E na região superior da asa temos uma pressão menor. Porém, acaba que no final essas pressões elas tendem a se equilibrar, onde a pressão maior ela vai estar caminhando, vai se direcionar ao ponto onde temos menor pressão, e aí acontece que o ar está saindo da zona de alta pressão e caminhando para de baixa pressão. Então começa a formar esse escoamento circular, que é o surgimento dos vórtices. No caso da razão de aspecto, quanto maior for a razão de aspecto, menor a perda de sustentação, menor influência no arrasto. Podemos relacionar também isso com a geometria da asa, porque na formulação temos que a área é levada em consideração e a geometria vai influenciar muito na razão de aspecto. No caso dos dispositivos de ponto de asa, podemos citar o Winglet, e esse é um dos dispositivos que tem afinidade de estar acabando com o vórtice formado na ponta de asa. Bom, o stall é um termo que designa a separação do fluxo de ar da parte superior da asa, tendo como consequência a perda total de sustentação. Então, quando o avião está no estado de stall, ele não está voando, mas ele vai estar caindo. O surgimento da camada limite é o campo da pressão, e o campo de pressão tem influência no crescimento da camada limite. Essa camada limite nada mais é do que o resultado de quando o escoamento ele vai escorrer aos arredores de alguma parede. Desse modo, a velocidade das partículas é nula na parede. Como a camada limite ela influencia o campo de pressão, a perda de sustentação, no caso stall, é consequência da separação do fluxo, decorrente da forte pressão na parte superior da asa, devido aos efeitos do atrito do fluido que encontram na camada limite, tende a se dispersarem decorrente da forte pressão imposta sobre eles. Questão 4. Então, o turbojato, seus componentes é dito como sendo compressor na admissão de ar. Sequencialmente, teremos a câmara de combustão e na exaustão a turbina interligada ao compressor por meio do eixo. No turbofan, os seus componentes é o fan, que no caso é a ventoinha, na admissão. Um compressor de baixa pressão e outro de alta pressão. A câmara de combustão, turbina ligada ao compressor por meio de um eixo. E o gear fan, os seus componentes, ele é equivalente aos mesmos componentes do turbofan. Seu princípio de funcionamento também é parecido com o turbofan, porém vai estar tendo uma mudança na caixa de engrenagem entre o eixo de baixa pressão e o ventilador. Quando fazemos uma análise da equação da eficiência, os motores, conseguimos ver que a eficiência está diretamente relacionada com a vazão máxima do fluido, que quanto maior for o valor dessa vazão, então maior será eficiente. E através das equações lá, a gente consegue entender que o gear fan é o que tem a maior eficiência entre os três. Bom, então, o downforce tem a finalidade de produzir uma força vertical sobre os pneus. Isso faz com que o automóvel fique mais colado ao solo. Então, vamos supor, em uma curva, e o automóvel vai poder acelerar mais, sem perder estabilidade. E a soma do ar turbulento criado no vórtice da traseira do afastamento gera uma onda de turbulência. Isso reduz a aerodinâmica do veículo que está na retaguarda dele. Então, por meio do novo efeito solo, é possível corrigir esse problema.